Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Fala Sério. Este programa que tem a sua cara e discute semanalmente aqueles assuntos que você quer ouvir, tudo que você quer saber. Está aqui no Fala Sério, como sempre hoje, com os nossos convidados para lá de especiais. Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje. E hoje para discutir então um assunto que é muito comum na vida de diversos jovens pelo mundo afora. Porque morar com os pais é gostoso, é saudável, é bacana, é tranquilo. Mas ao mesmo tempo, e quando chega aquela necessidade de ter mais liberdade, de ter o seu espaço, de saber viver a sua vida sem ter que dar satisfação para ninguém? Este é o assunto de hoje. Ficar ou não em casa? Sair de casa muito cedo ou ficar até mais tarde? Existe mesmo essa necessidade de sair de casa? Vamos discutir isso hoje. Seja bem-vinda, psicóloga Roberta. Obrigada. Débora, nossa comunicadora. Matheus, também comunicador. Elvis, meu colega aqui do programa. Vocês já devem conhecer o Elvis do programa Blackout, não é, Elvis? Gente, então, vamos começar. Roberta, o que acontece na cabeça do jovem nesse momento e por que é tão importante, de onde surge essa necessidade de buscar essa liberdade, de buscar o seu próprio canto, assim? Isso acontece sempre? O que motiva esse jovem, acima de tudo, a desejar sair de casa muitas vezes, tendo uma vida confortável com os pais? O que acontece? O sair de casa, na verdade, ele é um processo. Às vezes eu até digo que o estar meio ruim não deixa de ser uma mola propulsora, porque do momento que a pessoa decide sair até conseguir sair, tanto em termos financeiros como organização, assim, até da mente, leva um tempo, e nesse tempo vão acontecendo coisas, a pessoa vai amadurecendo, porque isso geralmente acontece no final da adolescência, na verdade, né? Então, o que acontece? A adolescência se instala, né? Ela se instala, os hormônios aparecem e tal. Então, para tudo isso acontecer de forma tranquila, tem que acontecerem algumas coisas. A pessoa vai mudando a personalidade, vai se enxergando de outra forma. E o sair de casa, tem o sair de casa concreto, mas às vezes o sair de casa não é o sair de casa. É o sair de quem eu era quando era criança, né, me tornar outra pessoa e voltar, mas sem sair do espaço físico. E isso está acontecendo direto agora, né? Então, na realidade, seria como buscar a sua própria identidade. Exatamente, mesmo. Exatamente, é por aí. Elvis, fala um pouquinho então. Mora com os pais ainda? Já saiu de casa? Como funciona para ti? Pois é, eu ainda estou morando, mas é uma questão assim de gostar mesmo, né, de morar, porque até já tive a oportunidade de sair, mas é uma coisa que a gente às vezes não faz bem, quando a gente pretende fazer, que seja de uma maneira, né, sei lá, mas como de acordo com o gosto, acho, de cada pessoa e tal. E eu acho super legal porque a facilidade é imensa, né, cara? O pai paga tudo e tudo mais, aí fica fácil, né? Brincadeira. Não, mas é que aí já dá uma facilitada, né, cara? Porque é difícil, é bem difícil. E eu admiro bastante a galera que se esforça e tá aí correndo atrás, batalhando e morando sozinho, estudando muitas vezes. E trabalhando também junto. Eu admiro bastante essa galera porque eu acho que não é fácil mesmo, né? Então, ainda mais hoje, né? Hoje está bem complicada a situação. Então. E chega um certo período na vida de todo jovem, ainda buscando essa identidade, como tu bem falaste, né, Roberta, que se torna difícil mesmo continuar por muito tempo em casa com os pais. É um estilo de vida que não combina com o que os pais querem, com o que os pais desejam. São manias diferentes, né? Quais são as características principais, assim, no dia a dia de qualquer jovem que motiva também esse interesse de sair de casa, além de buscar, de fato, a sua própria identidade, o seu espaço? Geralmente algumas coisas e todo mundo aqui passa ou passou por isso, algumas coisas que não incomodavam antes começam a incomodar, né?
é aquela história de sair e daqui a pouco ter que dar essa sessão, ter que avisar que a hora voltou. E, né, e daqui a pouco as coisas não são bem do jeito que gostaria que fosse, porque antes não incomodava, tá junto no mesmo quarto que o irmão, aí daqui a pouco isso começa a ser um problema, não tem onde estudar, tem barulho, essas coisas antes não incomodavam, aí começa a surgir outras necessidades, né, porque antes daqui a pouco, eu tava no colégio, não tinha muita coisa pra fazer mesmo, mas agora entrei pra faculdade, tenho que estudar. E aí tem mais festa, quero ir pra festa, tem que dar satisfação. Não posso trazer meus amigos pra casa, tenho que acordar cedo, meu pai não entende, o horário que eu chego em casa tarde, quero dormir até mais tarde no dia seguinte. Né? Geralmente são bem essas coisas, assim, né? Em comum, geralmente é bem isso, assim, todo mundo passa. Mas acontece também, assim, de acontecer mais com a galera menor, né? Menor de idade. Entende? A questão o cuidado é maior, né, quando é menor de idade, até pelos perigos e tal que o menor está exposto, né. Agora depois, por exemplo, no meu caso, eu tô com 25, né, ainda tô morando com os coroa, né. E aí, mas não passo por essa situação de, onde tu vai? Claro, até às vezes pergunto, mas até pela... Teu relacionamento com os pais sempre foi muito tranquilo. Não tem essa questão, até já teve, assim, quando a gente é mais novo já tem, não gosto de dar satisfação e tudo mais, mas... Hoje em dia não tem porquê, não, e tal, entende? Uma coisa mais, até pra ficar mais tranquilo, né? Então, aí eu acho que varia, né, essa questão, né? Bem como tu falou mesmo. E aí parece que tem uma certa maturidade também, né? O Elvis, como falou que tem 25 anos, optou por estar com os pais até agora, enfim, ele também já tem uma certa maturidade, e diferente do adolescente mesmo, que está com os hormônios à flor da pele. E aí, será que neste momento é mais fácil de lidar com essas diferenças? Porque todos somos diferentes de alguma maneira, né? Então, claro, naturalmente, embora sejamos filhos de quem somos, enfim, somos diferentes dos pais. Com certeza. Inevitavelmente, né? Então, isso também tem uma questão de maturidade para saber lidar com essas diferenças do dia a dia, dentro de casa mesmo, que é um aprendizado para a vida lá fora, inclusive. Claro. Com certeza, porque às vezes tem aquele independência ou morte, né, de quando a gente é novinho, assim, não aguenta mais, e aí pensa, vou sair, e aí dá vontade de sair, dá vontade de, né, dar louca, mas aí não é um sair maduro, né? Claro. Não é um sair maduro. Aí depois, é diferente do, tô me organizando, tô pensando, aí passo vários anos, né, penso como é que eu vou fazer, sair sozinho, sair com alguém, vou dividir, né? Pra depois, aí tu sai legal, né? Aí tu sai bem. Uma escolha feita assim de rapidão não dá certo, tem que fazer aos poucos mesmo, que assim vai. Uma pesquisa feita pela revista Isto É publicou que mais de 30% dos jovens que saem de casa hoje acabam voltando. Uma galera. Né? Justamente porque falta este planejamento mesmo. Né? Porque sair de casa, pode ser interessante no primeiro momento, pode buscar a liberdade, buscar o seu espaço e tudo mais, mas necessita de um certo planejamento, né, para que as coisas possam correr da melhor forma possível. Tem que saber que vai ter aluguel, né? Tem que saber que vai ter uma série de despesas diárias, enfim, e a pessoa tem que pensar se de fato vai conseguir abarcar tudo isso. Né? O Matheus, por exemplo, né? Matheus saiu de casa muito cedo. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu fiz meio que nessa escolha que vocês falaram de sopetão, porque foi logo que eu me formei no ensino médio, que eu não sou de Pelotas, eu sou de Camaquã, e aí eu me formei no ensino médio, eu estava ansiando naquela necessidade, meu Deus, eu tô bitolado, uma cidade de interior que não tinha o que fazer, e eu ansiava pela independência, mesmo gostando de estar em casa com os pais, só que eu queria correr atrás dos meus sonhos, eu saí. E eu passei um tempo, uns 2 meses morando em Porto Alegre fazendo cursinho, mas eu tinha 17 anos, com aquela falta de maturidade. Que já foi um grande desafio, porque sair de Camaquã e ir para Porto Alegre já tem uma diferença grande, é uma grande cidade. Do interior para a capital, e aí foi toda aquela loucura, não soube administrar direito, voltei nesse período, e aí dei meio que uma amadurecida na ideia, continuei com a vontade de sair, de não continuar lá. E aí, quando eu fiz 19 anos, eu vim pra cá. E tô aqui até hoje, já faz 4 anos. Veio em função da faculdade. Vim em função da faculdade, porque jornalismo não tinha lá é uma cidade do interior, são poucas coisas pra fazer. E aí eu vim pra cá
E aquela coisa toda, né? Tipo, a gente sai do ninho e tem todas essas responsabilidades de casa, ter que cuidar de casa, e ter que cozinhar, e ter que aprender a cozinhar, e ter que cuidar da própria roupa e o próprio quarto. E aí, às vezes, ou tu vai morar sozinho, ou tu vai morar com pessoas que tu nunca viu, que tu não conhece, nessa função de estudante aqui em Pelotas. E aí a gente passa por vários bocados, né? Mas isso tudo agrega na construção da gente como ser humano, como pessoa, na maturidade. E agora pode dizer que, tipo, eu aprendi e gostei bastante. Agora Mesmo está satisfeito estou satisfeito. com a mesmo, vida nova. Com a vida nova, mesmo entre trancos e barrancos, né, que a gente passa. Mas tô bem. Faz parte. E a Débora? A Débora quer sair de casa, pretende sair de casa em algum momento, né, Débora? Mas ela quer, ao mesmo tempo, levar os pais junto com ela. Quer dizer, é um relacionamento tão bacana, tão gostoso, que tu pretendes levar os teus pais Isso, para onde tu fores, no né? No caso, né, o meu relacionamento com a minha mãe, a gente é muito diferente uma da outra, mas ali no dia a dia, né, o negócio funciona, né, enfim. E quando eu penso nisso, não é nem tanto pela questão de, comida pronta, essas coisas assim, lá em casa a gente meio que, né, é miojo e bolacha, cada um por si, mas... Enfim, mas na questão da companhia mesmo, né? Porque eu acho que não existe pessoa que tu possa confiar mais para dividir sonhos, projetos e no dia a dia na convivência do que os teus próprios pais, né? Então, essa questão, né, de ir morar sozinho e ficar completamente sozinho, eu acho que seria um pouco complicado. Então, a minha intenção, né, o meu projeto, meu sonho é, né, conquistar a independência financeira, enfim, e ter ali a minha própria casa, meu próprio canto. Mas, né, ter ali o espaço onde possa estar ali minha mãe junto comigo, né? Enfim, onde eu vou ter, enfim, mais liberdade, mais independência, mas eu não vou ficar Não vai cortar sozinha, os laços isso, totalmente, né? exatamente. Porque o medo da solidão também aparece muito. Não é, Matheus? Tu que já moraste sozinho, como é que é administrar essa solidão no dia a dia? No início é bem difícil, porque a gente tá na casa dos pais, a gente tem eles ali por perto e tu sai e aquilo ali rompe. No início eu ia muito. Tipo, eu não aguentava, eu não ficava o final de semana aqui. E aí eu ia direto pra Camaquã. Aí passava sábado, domingo, segunda vinha pra cá. Só que aí fui me acostumando com a ideia. Meio que cortando o umbigo assim, sabe? E também obrigações aqui, trabalho, faculdade, foram cobrando mais a presença aqui do que lá. Mas administrar essa parte, tipo... A gente meio que se liga, essa hora tô aqui sozinho, não tem nada pra fazer, se eu estivesse em casa, estaria fazendo isso com a minha mãe, isso com meu pai, com a minha irmã, com alguém assim. Mas aí com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso. E foi uma coisa incentivada também por ela. De primeiro momento ela ficou meio assim, minha mãe. Mas aí depois ela falou, vai, porque tu sabe que aqui não tem muito futuro. E aí, como eu não tive a oportunidade de sair de casa, de correr, porque minha mãe ficou em casa até os 40 anos morando com a minha avó, e ela só saiu quando ela casou. Sim. E aí ela disse, o que eu não pude fazer, eu quero que vocês façam, tanto eu, tanto a minha irmã. Minha irmã também saiu de casa, mas ela mora lá em Camaquã, ela só saiu, casou e foi morar em outra casa. E eu já fui mais além, saí de cidade e tudo. E aí ela incentivou, não quero, assim, eu quero melhor pra você. Se tu achar que tu tem que ir pro outro lado do mundo, que vai estar bom pra ti, vai ser bom pra mim também. Então não teve aquela coisa, né? E uma coisa que a minha avó e ela sempre me disseram, a gente cria filho para o mundo, não para a gente. Então, no momento que vocês tiverem asas, voem. Sabe que recentemente eu tive uma experiência de ficar uns 15 dias assim sozinha em outra cidade, né? Fui a trabalho. E, enfim, era legal tu ter a tua rotina, acordo, né? Cumpro as minhas obrigações, vou trabalhar, mas depois eu tenho, né, agenda livre para fazer o que eu quiser. Mas a questão de não conhecer ninguém na cidade, enfim, foi bem complicado, né? E aí era eu e minha mãe no WhatsApp o dia inteiro, né, mandando áudio uma para outra. Tanto que quando eu retornei para Pelotas não tinha nenhuma novidade para contar, porque ela acompanhou ali, né, em tempo real. Eu ainda já tive a sorte porque eu comecei a graduação viajando, eu ia e voltava todo santo dia para casa, o primeiro semestre. E depois, quando eu me mudei para cá, eu já tinha pessoas conhecidas aqui, eu já tinha alguns amigos. Tinha uma amiga, só não era de Camaquã, ela era de São Lourenço, fazia essa mesma rotina de ir e voltar. E aí ela também veio no mesmo período que eu, então a gente eu já tinha laços aqui, então não foi tão difícil
ficar sozinho, porque aí tinham várias pessoas na volta passando pela mesma situação, Se então a tornou mais gente fácil pra a ti, gente né? conversava assim, sabe? Ai, tô triste, ai, tô me sentindo sozinho, vem pra cá. E todo mundo se reunia, a gente fazia alguma coisa. E aí tinham pessoas também, porque Pelotas, como é universitária, tinham pessoas de mais longe. Tinha gente do Rio Grande do Norte, tinha gente do Pará, tinha gente de São Paulo. Eu tinha uma amiga que veio de São Paulo fazer faculdade, que era minha colega, que ela não aguentou e voltou para São Paulo. Voltou para casa dos pais. E aí a gente ficava muito, muito próximo, assim, sabe? Nós três, assim, essa menina que fazia o curso comigo, minha outra colega, então diminuiu essa coisa de solidão que a gente sente, porque tinham várias pessoas passando pela mesma coisa. E é uma alternativa, não é, Roberta? Porque no primeiro momento pode ser interessante, vou estar sozinha, vou fazer o que bem entender na minha casa, não tenho mais que dar satisfação para ninguém, chego e saio a hora que eu quero, fico de boa do meu jeito. Mas aí quando a falta, né, a carência afetiva surge na vida deste jovem, desse adolescente até, que sai de casa, né? Como é que faz para vencer isso? Qual seria a tua dica nesse momento? Eu fiquei pensando na importância, né, dos pais poderem estar junto, assim, tá ajudando e se retirando aos poucos, né? É que nem passarinho. A passarinha, quando vê que os passarinhos estão prontos, ela vai empurrando para fora do ninho, empurrando, até que uma hora o passarinho sai voando, né? Então daqui a pouco poder estar lá, assim, não pode estar junto fisicamente, né? Mas tipo, poder, sei lá, ficar conversando, WhatsApp, ligar, não sei o quê. Daqui a pouco até pelas questões práticas, assim. Quando eu saí de casa, eu ligava: mãe, posso misturar a camiseta listrada com o resto da roupa? Pai, como é que mata cupim? Então, dessas coisas até a coisa afetiva mesmo. Ai, tô mal, né? Poder ter com quem contar. E aí a pessoa vai lá, vai ajudando, faz assim, faz assado. Aí a gente vai aprendendo a fazer, e aí a pessoa vai se retirando, tá? Aí quando vem, a gente fala com a mãe e com o pai de vez em quando, pra ver se tá bem. Mas não pra pedir ajuda, assim, né? Os pais vão... Exatamente. Quando eu vim pra cá, minha mãe me ligava 3 vezes ao dia. E se ela não me ligava, eu ligava pra ela, era aquela coisa, meu Deus, tô, né, tentando fazer aquela presença física, mas que não existia, porque eu tava aqui, ela tava lá. Mas que ao mesmo tempo te confortava, Me pelo fato de ainda confortava. manter o contato com ela, né? E aí dividia o apartamento no início, aí só que a rotina era completamente diferente, e aí com quem eu dividia, todo mundo saía no mesmo horário e eu ficava, porque eu só tinha aula à noite, eu não tava fazendo mais nada aqui, e eu ficava sozinha, eu ficava desesperada, eu precisava conversar com alguém, aí eu ligava pra ela, ficava horas no telefone. Aí depois foi diminuindo, aí agora eu estranho, porque às vezes eu tenho que ligar pra ela, porque ela não me liga mais. Aí eu tenho que ligar, ai, tô vivo, tô aqui, tô bem, fiz isso, fiz aquilo, né, e aí... Ela só visualiza. Visualiza, não responde. Tá bom, hoje a gente embora. Tá livre, cresceu, meu filho já pôde voar, né? E como é que é essa questão com teus pais, Elvis? Se tu falas em sair de casa ou pretende ficar mais um tempo, como é que é essa discussão com eles? Existe essa discussão ou ninguém toca no assunto? Eles esperam que um dia tu vai sair de casa ou já estão contando que tu vais ficar com eles mesmo? Que pro pai isso também é bom, né? Muitos pais são tão corujas que não querem ver os filhos sair de casa, né? Isso pode dificultar ou não, assim, quando o pai é muito coruja, quando o pai segura bastante, não, fica aqui, não sai, o mundo lá fora é perigoso demais, porque tem muito disso. Então, como esse jovem, esse adolescente que está pensando em sair de casa, lida com essa questão, como se desvencilhar desse pai muito presente, assim, e que algumas vezes até cerceia o filho, né, na questão da liberdade mesmo, de poder seguir a própria vida, de poder se descobrir, de buscar o seu caminho. Geralmente nesses casos fica mais difícil, né, Isabelle? Fica mais lento, assim. E aí geralmente tem que ir conhecendo. Aí geralmente conhece gente que já saiu de casa, vê que deu certo. Aí começa a ter aquela vontade, mas claro, fica mais lento, porque aí fica mais difícil de ir se separando, né, do pai e mãe. Mas quem tem vontade vai dando um jeito e mexe daqui, mexe dali, quando vê, deu, sabe? Um belo dia, já está fora de casa. Demora mais, mas vai. Como é que é, Elvis, contigo isso? Eu acho que eles vão dar graças a Deus, né? Eles vão dar uma festa, eu acho. É Não, tô mesmo? brincando. Não, na verdade não. Porque tem muito rock and roll lá todo dia, os pais não aguentam mais a música, como é que é?
Não, até que eles acompanham bastante. É bem, São bem... fanzaços do filho. Não tem... Mas tu tem, desculpa te interromper, tu Capaz. tem irmãos? Tem 2 irmãs, Então. mais novas. E elas moram com ele? Sim, moram lá em casa, mas estão sempre, uma tá sempre na casa, as duas sempre na casa dos namorados, né? Aí vão naquela coisa. Quem mais fica em casa mesmo sou eu. Eu acho que deve ser muito complicado, né? Tipo, pra quem é filho único, eu tenho mais irmãos, né? Eu tenho uma irmã pequena, então se eu me retirasse, teria Uma alguém ali pra entreter o pessoal. Teria alguém pra ficar. Mas eu acho que pra quem é filho único, eu acho que deve ser um desafio imenso. Assim, Eu acho que sair quem de é casa. filho único também, né, Roberta, como a Débora fala, tem toda uma questão de se preocupar com esses pais mesmo, né? Porque ele se sente responsável, ao mesmo tempo que os pais são responsáveis por ele também se sente responsável por esses pais. Que de repente não querem que ele esteja longe. E ele sente que precisa estar mais perto. Então isso interfere também na decisão desse filho de um dia sair, de correr atrás da própria vida, da própria carreira, enfim, porque muitas vezes a pessoa, como o Matheus disse, ele teve que sair de casa, da cidade dele, em função de oportunidades mesmo, que ele não tinha na cidade natal dele. Então dificulta para esse adolescente, para esse jovem sair de casa, como a Débora disse, quando é filho único mesmo, como seria a melhor forma de lidar com isso? O filho único acaba ficando meio que assim, eu preciso sair, eu quero sair, mas eu preciso deixar eles cuidados, assim, né? Então fica daqui a pouco meio que procurando, quem sabe tu vai pra ti, meio que tentando fazer com que os pais tenham outras atividades e tal. Claro, às vezes tem aqueles pais que são super cabeça boa e vai, porque eu vou fazer meu cruzeiro, eu vou, né, viajar, vou fazer minhas coisas. Vai ter independência também. Sim, também, né? Porque daqui a pouco sair de casa dos filhos, né? É a vida nova para os pais também. Daqui a pouco de fazerem coisas que eles não davam. Mas o filho único, aí depende, mas o filho único, assim, quando é difícil, fica nisso, assim, eu tenho que sair, mas eu tenho que cuidar deles. Aí sai, liga toda hora. Mesmo que não queira, mas liga para saber como é que tá, né? É mais difícil, né? Mas é um outro jeito de fazer. E qual seria a alternativa para ele conseguir lidar com isso, assim? Qual seria o melhor caminho para ele ir se libertando dos pais e fazendo com que os pais entendam também que ele tem... Aí fica, né, meio que um processo ao contrário, assim. Em vez dos pais irem empurrando, aí ele que tem que mostrar, não, tô pronto, e, né, eu vou sair, vocês vão ter que rearranjar a coisa. De alguma forma ele vai ter que ir mostrando isso, que vai ficar tudo bem, né? Tem que ir se retirando aos poucos e mostrando, dá pra fazer, assim. E os pais precisam ter confiança também, porque às vezes parece que os pais são muito inseguros com relação, o meu filho vai sair de casa, vai passar fome, pode passar dificuldade, pode passar um aperto danado, enfim, vai ser complicado para ele. E os pais têm muito medo do que vai ser, né? Então, de fato, os pais precisam, na realidade, sentirem-se seguros mesmo de que o filho vai conseguir dar conta, né? Então, essa segurança que o filho passa para eles também é importante. Com certeza. Até porque aí fica uma coisa mútua, assim, bom, tô confiando nele, então vou dar mais um empurrão, tô vendo que o troço tá dando certo e vai indo, né? Aí o pessoal que tá saindo, não, vou mostrar que tá dando certo para ficarem tranquilos, fica um negócio, um ciclo, assim, né? Matheus é filho único, não é, Matheus? Não, tem uma irmã mais velha e ela já tinha saído de casa. Então foi mais fácil para ti. Foi. Porque sempre teve essa coisa, esse incentivo. Tanto da minha avó, porque meu tio mais velho saiu de casa com 18 anos, isso lá na década de 70, e ela incentivou, e ele foi pro Rio de Janeiro já, de primeira. Assim. E aí a minha avó incentivou, e aí depois a minha outra tia casou, meu tio casou, só a minha mãe que resolveu ficar em casa cuidando deles. Então sempre teve essa coisa, não teve, tipo... Eram pais super protetores, mas até ali. Tu tem a tua vida, tu quer ter a tua vida, tu quer seguir o teu caminho, seja aqui, seja em outro lugar, vai, a gente vai estar sempre aqui no que tu precisar, mas vai, tu quer ir, vai, a gente não vai ser, tipo, um empecilho nesse teu caminho, então foi tranquilo. A minha irmã, ela saiu de casa com 20 anos, casou e foi morar com o marido dela, na mesma cidade. Ela saiu pra casar. Ela foi morar junto, casar assim, no papel não existiu ainda. Mas aí ela foi morar com ele. E aí a minha mãe apoiou, minha avó apoiou, e aí foi super tranquilo. E aí quando chegou a minha vez também. No início foi mais ou menos assim,
pela situação de eu ter ido para Porto Alegre, aí fui lá, aquela coisa que não tinha toda aquela maturidade, fazia só férias. E aí foi uma situação meio ruim, aí eles ficaram meio que com o pé atrás, vai fazer de novo ou não. Aí eu me fiz confiar e aí vi pra cá e eles... foi tudo mais tranquilo. Roberta, e é exemplo do Matheus, que tem uma irmã que saiu também muito cedo de casa. É mais fácil, tem diferença para a mulher e para o homem na hora de sair de casa, porque uma questão cultural é que a mulher fica em casa de repente até mais tarde, ou saia porque arranjou um companheiro, enfim. Como é que funciona isso? É mais fácil para o homem do que para a mulher, ou é o contrário? Como é que é? Tem essa diferença ou não? Ainda é mais fácil para o homem, eu acho, pela questão cultural. Tá mudando, né? A gente sabe que tá mudando direto, mas ainda é mais fácil por essa coisa cultural, assim. E eu fiquei pensando na função do casamento, né? Os pais se confiam na pessoa que está indo, ficam mais tranquilos na saída. Porque casou, tá bem encaminhado. Cuidado, né? Ainda tem isso também. Que é diferente, assim, por incrível que pareça, é diferente do que, tô dividindo quarto. Teoricamente é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, você tá com um amigo ou uma amiga e tá dividindo casa, né, na função da prática, assim, tipo, lavar roupa, não sei o que, é mais ou menos a mesma coisa. Mas os pais ficam com essa sensação, tá indo casar, tá mais cuidado, alguém tá dando conta, assim. Gente, o papo está muito bom, mas voltamos a seguir depois do intervalo. Fala sério aí! Fala sério! Fala sério! Ai, fala sério! Natalzão Labs. Concorra a 10 caminhões com 60 prêmios. Tem moto, vale reforma de R$5.000 e muito mais. R$200 em compras vale um cupom. Compras no Plano Bis valem o triplo de cupons. Tô podendo viver um Natal dos sonhos. Aproveite, o segundo sorteio é dia 9 de dezembro. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkiel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkielmóveis.com.br. Trago para você de Pelotas e região uma grande novidade. A Rio Sul Empréstimos, uma financiadora diferente de tudo que você vê por aí. Começando pela burocracia. Na Rio Sul Empréstimos você tem crédito para a compra de sua casa nova, seu carro novo ou até mesmo aquele empréstimo, mesmo que você esteja negativado. Ligue agora 0800 878 2481. 0800 878 2481. Fala sério aí! Fala sério! Fala sério! Ai, fala sério! Olá, estamos de volta com o Fala Sério, hoje discutindo a necessidade de sair ou não de casa. E você aí de casa, já pensou em sair? Já pensou em buscar a sua própria liberdade, o seu próprio espaço? Então assista o nosso programa, que hoje nós estamos dando muitas dicas para quem pensa em sair de casa, não é, pessoal? Ou quem sabe até ficar em casa por mais tempo. O Álvaro Modernel, que é de uma empresa de educação financeira, ele deu algumas dicas para quem deseja sair de casa, para o jovem que está pensando em dar esse primeiro passo. Ele disse, então, que antes de sair de casa é preciso guardar de 50% a 70% do seu salário. Aquele jovem que já está trabalhando, que já está economizando, é preciso que ele junte de 50% a 70% do seu salário todos os meses para ficar mais seguro no momento
de sair de casa. Ele também deu uma outra dica, que este jovem que está pensando em sair possa investir em alguns fundos, como por exemplo o título público Tesouro Direto, que é um investimento, né, simples, que a taxa é zero e ele pode então ser ressarcido ganhando muito mais do que seria investir numa poupança normal. Então, assim, ainda falando de dicas no momento de sair de casa, Roberta, qual seria algumas das dicas principais para aquele jovem que está pensando em dar esse primeiro passo, enfim, em buscar a sua independência? Assim como tem que se organizar financeiramente, eu acho que tem que se organizar em termos de tudo, assim, né? Então, é aquela questão, eu vou gastar X, o que eu vou ter que fazer, assim? É importante planejar, porque senão a chance de dar um enredo é bem maior. Então, aquilo, assim, a logística da casa mesmo, como é que eu vou fazer, que horas, né, eu vou ter que botar a roupa para lavar, porque eu vou sair, depois essas coisas bem práticas, meio que ensaiar mentalmente, até na casa dos pais, já ir fazendo. Né? Ensaiar mentalmente é uma das dicas também deste consultor. Ele disse que antes de sair de casa, então que esse adolescente, que esse jovem, possa já ir testando como seria viver sozinho. Começando a realizar aquelas atividades que no cotidiano os pais realizam para ele, por exemplo, lavar a sua própria roupa, lavar a louça, cuidar das suas próprias coisas e já ir inclusive pagando algumas despesas da casa. Porque aí é o momento em que ele vai estar trabalhando isso, como seria de fato estar sozinho mesmo, né, pagando as próprias contas. Então esse planejamento financeiro que deve haver, segundo aqui o educador financeiro. É o que a gente vinha conversando no intervalo, que em casa a gente sempre teve. Eu, quanto a minha irmã, quando a gente morava lá, a gente sempre teve essas obrigações, porque uma época da nossa vida a minha mãe trabalhava com meu tio e era fora de Camaquã também, passava a semana toda, e eu morava com a minha avó e com meu avô. E senhores, meu avô era doente, minha avó é uma senhora de idade, então a minha irmã, a gente tinha essas obrigações de ajudar, então a gente foi trabalhando isso. Um lavava roupa, o outro lavava a louça, ajudava a avó a fazer a comida, organizava a casa, limpava a casa. Então, desde menor, eu sempre tive mais ou menos esse contato com as obrigações de casa. Embora e também morasse com os pais, já conseguia lidar muito bem com isso, né? Que é até a parte de... a avó não podia sair de casa porque tinha que ficar cuidando do vô, alguém tinha que ir no centro. Aí eu ia com a minha irmã, porque ela, como era mais velha, eu ia com ela e acompanhava, então a gente fazia as coisas, tipo, receber a aposentadoria deles, pagar alguma conta, então a gente tinha essa obrigação, fazer supermercado e toda essa função, então a gente foi meio que treinado já foi bem mais fácil quando a gente saiu, tanto ela, quando casou, quanto eu, quando vim pra cá pra estudar nessa questão. Mas já vi amigos que, tipo, os pais faziam tudo, sempre fizeram tudo, e quando saíram de casa se viram de mãos atadas porque não sabiam fazer nada, não sabiam limpar uma casa, organizar uma casa, fazer comida, ir no supermercado, fazer uma lista de supermercado e comprar. Nunca tinham enfrentado isso. Sim, e uma coisa também que às vezes são, né, a gente tá ali sozinho e tenta se organizar da melhor forma possível, mas tem detalhes que são extremamente importantes, mas que a gente não presta atenção. Por exemplo, fiz as compras, não comprei papel higiênico, pasta de dente. São coisas essenciais, mas que tu na hora, tipo, sabe, detalhes básicos do dia a dia, né? E são coisas que os pais, né, lembram, né? A pasta de dente estava sempre ali no banheiro, enfim. Mas claro que tem eventualidades que nem a gente sendo treinado a gente vai saber lidar. Queimou o chuveiro, tem que trocar a resistência, não sabe? E aí, como é que faz? Quem chama? Como é que a gente vai saber lidar? Como é que faz? Queimou, sei lá, tem que trocar o gás. Nunca troquei um gás na vida. Chama um fulaninho lá para trocar o gás. É verdade. Né? Tem que subir, como é que faz? É isso. E é uma das dicas do Álvaro Modernel, inclusive, separar aí uma quantidade X para essas eventualidades. Porque queimar pode dar problema na luz, pode queimar uma máquina, pode queimar um aparelho qualquer, enfim, pode ter que trocar o piso. Muitas coisas acontecem no dia a dia, né? Então tem que ter esse dinheiro junto. Elvis, já parasse para pensar, já tivesse alguma experiência de ficar um pouco fora de casa, um tempo? Já tive alguma. Porque tu é músico, não é? Então viaja muito fazendo shows. Frequentemente, na verdade, né? Isso acontece. Então já tens mais ou menos uma prática também relacionada a isso.
Uma coisa que ajudou bastante que ajuda bastante quando eu viajo, assim, às vezes é sempre em companhia. Às vezes a gurizada da banda, e nisso daí a gente também, junto com a amizade que a gente já tinha, sempre ajudou a fortalecer mais, porque a gente distante às vezes da família também, tocando todo mundo junto, numa cidade desconhecida, às vezes aqui e ali, ou então às vezes até por questões de trabalho mesmo, por questões financeiras, a gente deixa de estar com a família porque vai valer a pena o show, entende? Então isso aí é uma coisa que acontece bastante frequentemente, e lidar com isso é uma coisa que foi aos poucos, né, melhorando. Antes eu era meio rebelde, tá, meio doidão, assim. Acho que eu não deixei um pouquinho de ser, mas aí o que acontece, né? A gente vai aos poucos descobrindo uma forma e outra melhor, né? E estar com outras pessoas é também uma alternativa, né, de conseguir sair de casa e ao mesmo tempo, inclusive, dividir as contas. Se torna mais fácil. Claro. Quando tu saísse de casa, Roberta, já dividiu o apartamento com alguém? O Matheus chegou a dividir, não foi, Matheus? Hoje tu estás morando sozinho ou ainda... É como se morasse sozinho. Aham. Né? É um prédio, dividem, tem vários andares com quartos, com coisa, mas tipo, cada andar tem cozinha, tem banheiro para cada um, então é como se eu estivesse sozinho. Pouco a gente tem convivência, mas antes, no lugar que eu morava antes, a gente dividia, era um apartamento, tinham 4 quartos, e a gente dividia as contas, tudo. E como é que era esse planejamento, assim? Quem ficava com o quê? Os gastos básicos, por exemplo, luz, água, telefone, internet? Sempre tinha um que era responsável, que estava mais tempo no apartamento, que fazia a divisão, e só que era rotativo. Um mês eu ia pagar, outro mês a outra menina ia pagar, ele ia pagar, então cada um tinha a sua responsabilidade. Tanto também na função de limpeza, cada um tinha um cômodo durante a semana para limpar, então tinham obrigações. Aí se não limpava tinha que pagar multa, cada cômodo tinha um valor estipulado. Questão da limpeza também, quem estava responsável de pagar as contas também tinha que comprar os materiais de limpeza, que era dividido. E fora isso era independente, comida era por si, não tinha que dividir. O bom é que hoje a gente tem a internet, né? Qualquer dúvida, por exemplo, tu quer trocar o gás, cara, bota ali no YouTube, como é que se troca o gás? Meu gás está vai ter um videozinho te ensinando ali. Verdade. Não tem mais preocupação, hoje em dia é só deixar, né? Eu tenho um amigo meu que construiu a casa inteira dele, acreditem se quiser, construiu a casa inteira pegando informações da internet. Tutorial. Não é? Como passa tutorial na pra parede, tudo, como levanta o tijolo, como coloca tijolo, como, enfim, aprendeu tudo na internet. Então, claro, a internet está aí para facilitar para todos nós. Um dos benefícios da internet, né? Não é? É auxiliar. E, gente, quando nós vamos sair de casa, acredito que, além de ter um planejamento financeiro para isso, é importante também, eu acho que uma das partes principais, procurar uma casa, decidir onde vai viver, enfim, a procura da casa ideal. E aí uma das dicas deste consultor do Modernel é justamente sair de casa não tendo muitas expectativas de que vai manter aquele padrão de vida. Porque a partir do momento que nós saímos de casa, certas dificuldades inevitavelmente vão aparecer, não é? E a gente tem que saber como lidar com elas. Fala um pouquinho sobre isso, Roberta. Com certeza. Não dá para dizer 100%, claro, mas todo mundo acaba baixando um pouco o padrão de vida porque está iniciando, né? A não ser, assim, casos diferentes, né? Alguém que tenha herança, que possa ter emprego, mas é diferente. Quem sai porque quer sair, porque está dando a cara a tapa, vai ter que conviver, vai ter que, daqui a pouco, não ter algumas coisas. Vai da necessidade. Né? E, por exemplo, o Matheus teve a necessidade de sair da cidade porque lá ele percebeu que não ia ter futuro no que ele queria, né? Então, às vezes E também tinha essa consciência de que o padrão de vida ia baixar, porque a vida não é aquele moranguinho com açúcar que a gente acha, que é um conto de fadas, meu Deus, ia morar numa casa maravilhosa. Considerando que os pais da gente também passam uma grande parte da vida construindo o que é deles, né? Adquirindo seus próprios bens, né? Então, muito provavelmente conosco também será o mesmo. É uma batalha de... Agora, né, eu não sei, parece, mas hoje, os tempos de hoje, parece que é mais fácil, né? Eu percebo que, assim, quando eu era criança e via
vi aquela dificuldade, porque nem sempre tudo foi tudo sempre legal, sempre deu para fazer tudo que a gente queria. Não, passou um início lá bem começando, e eu vi a construção de tudo acontecer, entendeu? Assim como o nascimento das minhas irmãs. E naquela época era, acho que muito mais difícil. Acho que, por exemplo, os anos 90 foi bem mais difícil do que agora, né? Então, acho que hoje, assim, a gente está por mais que a gente passe, eu acho, como é que se diz assim, essa análise, assim, desses vários aspectos, né? Mas eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de informação e acesso, né, para poder executar até as informações que a gente recebe. Porque às vezes tu recebe as informações, uma enxurrada de informação que muitas vezes a televisão te dá, a internet te dá, mas tu não tem material para executar, porque uma coisa e outra. E saber escolher também essa informação, né? Exato. Tem tanta informação. E tu saber escolher o caminho até tu acertar o caminho, às vezes tu erra, né? É o mais difícil, Roberto. É errando que a gente aprende. É, bem por aí. E que importante daqui a pouco tu não tentar te comparar ou então enxergar o ideal. Eu fiquei pensando, né? Porque aí daqui a pouco, se a gente vai pro Facebook, Instagram, começa a aparecer só a parte boa, né? As pessoas começam a postar, não sei o que, aí daqui a pouco tu não tá tão legal assim, ou tá como tá todo mundo. E aí daqui a pouco parece que as outras pessoas estão muito melhor. Não, né? Que é importante poder ver a coisa como real mesmo, saber que, né? Não é um mar de rosas. Não é pra ninguém, né? Não é pra ninguém. Então não dá pra gente ficar se comparando também. Cada um vai ter seu ritmo, seu tempo, seu jeito, né? Mas nisso, em se tratando de outras pessoas, como exemplo, para nós seguirmos ou não na internet ou em outras formas de comunicação, é interessante também ter alguém em quem se espelhar. Claro, com certeza. Alguém já mais experiente, alguém que já tenha saído de casa, mesmo um parente ou um amigo, enfim, pode ajudar, não pode? Claro, às vezes tem assim um primo, um amigo da família, né, ou sei lá, um professor que acaba sendo meio que modelo, assim, né? Bom, eu quero fazer igual, eu já vi como é que foi, meu primo fez assim, assado, deu certo, tal coisa não deu, então aí vai pegando essa experiência do que deu certo e do que não deu, com certeza fica mais fácil, porque tu tem um norte, assim, né, de como começar, pelo menos. Inclusive, no caso do Matheus, fala, inclusive, Débora. a gente estava conversando, né, no intervalo, eu tenho uma prima que mora sozinha, ela também teve que morar sozinha por questão de faculdade, enfim. E hoje já não precisaria mais, mas ela continua porque se acostumou, né? E aí, final de semana, ela trocou de casa e teve toda aquela questão de mudança. Então, final de semana éramos nós duas tentando montar uma cozinha imensa. Olha só. Né? Então, mas é alguém que eu me espelho, que eu vejo que ali, né? Nas serve dificuldades do dia a dia, às vezes ela me liga, né? Que tá lá, viu um filme de terror, tá sozinha, tá morta de medo, vem dormir aqui. E aí eu vou... Mas é alguém que eu me espelho pra ver ali no dia a dia como é que funciona, né? Que nem tudo é muito legal, mas que nem sempre é tão difícil, né? Tem seu lado bom e seu lado. Pode também ser mais fácil do que a gente imagina, não é? Às vezes não precisa até ter uma pessoa exatamente, né? Tu pode ter várias pessoas. Claro. Porque vários conselhos às vezes te constroem uma ideia que, pô, de repente tu não ia ter, se tu sempre escuto só o Matheus, entendeu? Aí fica aquela coisa assim, tu é dependente de outra pessoa. Então acho que uma coisa é buscar, não é saber, sabe, mas é buscar ouvir, né? Porque acho que uma coisa que eu precisei apanhar bastante para entender quando eu era criança era isso, era ouvir, entendeu? Porque eu não ouvia, eu só queria fazer o que eu quisesse, eu tinha que levar umas palmadas mesmo. Não, peraí, escuta, ó, é isso aqui que tem que fazer, tia. Mas é só uma relação boba, mas é que, tipo, eu acho que assim, tipo, a gente buscar, assim, ouvir várias ideias, traz uma construção bem grande, assim, sabe? Coisa que às vezes a gente fica preso numa ideia só. Entende? É verdade. Claro. Porque aí a gente vai juntando, né? Uma pessoa me falou, e aí cada um vai ter um jeito, uma tu vai perspectiva. ver o jeito de um, o jeito de outro, o jeito de outro, e vai formar o teu jeito. Eu né? sempre gostei da arte de interpretação. Então, para mim,
Quando eu era criança, eu gostava sempre eu gostava de imitar uma vozinha, essa, outra, aquele outro, entendeu? Eu gosto bastante dessa brincadeira, assim, de interpretar. Aí eu trouxe isso para a música. Por quê? Porque na música... Estar no palco também é você também está interpretando, exatamente, né? Ainda mais porque no repertório eu trabalho vários artistas, entende? Tanto de rock quanto de MPB e reggae. Então a gente não fica sempre... Aí eu pensei assim, cara, eu vou trabalhar com um repertório bastante pro rock, mas eu gosto de diversificar no MPB também. Mas só que aí não... Tem cantores que têm timbres de voz diferentes. Tu entende? E eu tenho um time de voz para conversar mais grave, mas para cantar, às vezes, uma música e outra ali, eu gosto de diversificar. E isso sempre foi uma coisa que... Até porque o teu timbre, muitas vezes, não é o mesmo, aliás, sempre, não é o mesmo daquele artista que tu estás interpretando. Então aí já vem também essa questão, aproveitando o leque que tu dissesses, né, Roberta? Não dá para se espelhar sempre numa pessoa como se ela fosse o único exemplo mesmo, porque nós temos que correr atrás, nos encontrarmos antes de tudo. É o nosso jeito, né? Aí, claro, se tu ficar restrito a uma pessoa só, uma hora ou outra é bem isso, a afinação, né? O timbre não vai ser o mesmo, então eu vou tentar fazer igual e não vou conseguir. Mas a identidade vai ser sempre a mesma. Isso é uma coisa que eu pensei assim, se eu vou trabalhar vários artistas, claro, é legal diversificar as vozes, uma coisa que é o meu instrumento assim principal na banda, né? Isso é virou depois com o tempo assim uma certa necessidade, porque se eu não faço só eu não me sinto bem ali naquele momento, entendeu? Que é um momento especial, sempre é um momento especial. E isso é uma coisa que relaciona bastante. Matheus, e a tua inspiração foi a tua irmã realmente? Não, foi exatamente assim, eu fui ouvindo eu fui ouvindo outro, eu fui buscando e fui vivenciando, e até essa troca de experiências com pessoas que estavam passando pela mesma coisa, porque cada um reage de uma forma a uma situação igual. Aconteceu comigo, aconteceu com a fulano, com o beltrano, com o ciclano, mas cada um vai reagir de uma forma. Então foi mais ou menos nessa troca. Eu ouvia muito a minha mãe, tinha uma amiga lá também em Camaquã, que ficou em Camaquã, que eu ouvia muito. Outra amiga minha que foi quando eu morei em Porto Alegre com ela, que ela seguiu em Porto Alegre, depois ela veio pra cá, aí eu conversava com ela dizia, não, isso é normal, não, faz assim, faz assado, trocava muita ideia com ela, com o pessoal que estava aqui comigo passando pela mesma situação, com pessoas que eu conheci na faculdade que já estavam morando há bastante tempo sozinhos, que a gente foi trocando experiências e foi onde eu construí o meu eu morando sozinho. Mas assim, uma pessoa, o fulaninho que deu certo, vou me espelhar nele, não existiu. E qual foi a tua maior dificuldade ao sair de casa, Matheus? A maior dificuldade no início era ficar sozinho. E depois era meio que contornar as situações, porque eu sempre fui uma pessoa meio... Acontecia uma coisa, ai meu Deus, acabou o mundo. Era a primeira reação, não sei o que eu vou fazer. E aí eu tive que aprender a lidar com as situações sozinho. Reagir às situações. Não me desesperar, porque tudo tem solução. Então depois de eu saber lidar em ficar sozinho, foi a maior dificuldade. De eu saber lidar com as situações, com os perrengues que vai sempre surgir, morando sozinho ou não morando sozinho, que a vida a gente tá propenso a isso. Nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai estar mal. É isso mesmo, né, Roberta? E que importante conviver com gente que passa mais ou menos o que a gente passa, né? Porque senão daqui a pouco fica parecendo que é um mar de rosas, aí tu acaba, será que sou eu que estou passando por isso? Aí é um conforto maior, é um conforto maior do que fosse a tua mãe, que já tem uma experiência vasta, te ligar, ai mãe, passei por isso, isso e isso, vai passar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que mãe, pessoas mais velhas, eles têm essa coisa de acalanto, de querer te proteger, de confortar. E às vezes não é aquilo ali. Tu precisa que uma pessoa diz, é isso que acontece, mas depois tu vai arranjar uma solução e tal, e assim, enfrenta e toma vergonha nessa cara e vai fazer alguma coisa, né? Que te dê um tranco, que não fique ali só amaciando. E qual é a melhor... Fala, Débora. Eu ia perguntar pra ti, exatamente, pode falar. Acredito também uma dificuldade seja que tu passa a ser o porta-voz da tua própria vida, né?
Então tudo tu mesmo tem que resolver. É tu que tem que receber, sei lá, é tu que tem que ligar pro gás, é tu que tem que tratar com o moço do gás. Ou sei lá, tu chamou alguém pra fazer algum tipo de conserto na tua casa e ficou mal feito, é tu que tem que reclamar com a pessoa. Exatamente, né? É eu tu sempre... que tem que ligar pra operadora, sabe? Isso é... jornalista, trabalho aqui, mas tipo, eu odeio atender telefone, eu odeio recepcionar pessoas, eu odeio falar e fazer tudo isso. E também é uma das grandes dificuldades, tipo, tu tem que resolver. É tu, senão a coisa vai ficar ali. É tu que tem que falar com o moço do gás, é tu que tem que reclamar com a síndica alguma coisa que aconteceu, porque ninguém vai fazer por ti. E tem que acabar lidando com esses contratempos do dia a dia. Que tu tinha, mãe, fala pra mim, não sei o que, faz por mim. Professor. Não tem mais isso, é tu e acabou, né? É verdade. E é uma grande barreira. E a melhor parte de sair de casa, assim, quais são os pontos positivos de quem já teve essa experiência, Roberta? Em que momento... O que é, de fato, importante para quem saiu de casa? Qual é o maior aprendizado disso? Eu acho que quando chega aquele momento que a maioria dos perrengues já passou, assim, que tem perrengue, porque sempre vai ter, mas que fica mais fácil de administrar o dia a dia, e aí vem aquela sensação, assim, de valeu a pena, e agora eu já construí o que eu queria, assim, que eu tinha para construir, e agora sou eu, mas não é construindo, sou eu e do meu jeito, assim, sem precisar se esperar pegar, agora eu construí o meu jeito e tá tranquilo, não tá difícil, não tá penoso. Eu acho que é quando a gente consegue parar, valeu a pena. Exatamente, cheguei nesse momento. Chegou nesse momento, Matheus. Depois de quase 4 anos, assim, passando por perrengues e tentando administrar e buscando daqui, buscando dali, agora... acontece a coisa, tipo, solucionei, pronto, por mim mesmo, não tem mais aquele desespero, fui lá, fiz, não precisei consultar ninguém, é o Matheus que já viveu aquilo ali, que vai passar por aquilo ali, e que vai, que tá mais fácil, de solucionar o perrengue no banco, de solucionar alguma coisa que aconteceu em casa, que quebrou, então tudo mais fácil, e tu deitar aquela cabeça no travesseiro e tu ter aquela consciência tranquila de que pronto, é do jeito que tá bom e era onde eu queria ter chegado. Elvis, o que te motiva a ficar em casa hoje? Tantas coisas. A comida e roupa lavada. Não, mas é que... Olha, o que mais me motiva, assim, as coisas que me motivam mesmo, assim, é porque... Primeiro que eu gosto, assim, da facilidade, né? Eu gosto. Fazer o quê? Eu gosto mesmo. Dá uma... filhinho da mãe. Não é? Uma coisa assim, tipo... Mas deixa eu ver aqui mais. Eu gosto também por causa do espaço, né? Aí dá pra fazer aquele ajuntamento com a capangada, fazer uma... Já não tem problema de fazer o teu som, de reunir seus amigos em casa, é bem tranquilo. Inclusive eu já tive estúdio em casa, e aí depois... Aí agora, tipo, eu botava pra alugar, assim, pras bandas, assim, sabe? Aí depois eu parei, porque... Né? Não, legal. Guardar as coisas só pra mim mesmo. Aí foi mais, assim, sei lá, tipo... Sempre teve bastante aproximação, assim, da família, assim, inteira, assim, sabe? Não, a gente nunca foi de ficar separados, assim, então, é bem... Até minha namorada também, ela, tipo, eu não moro sozinho, eu não moro só eu em casa, ainda mora minha namorada junto, e a gente é feliz, assim, todo mundo se dá bem e tal, é bem legal. Coisa boa isso, né? Mas é aquela coisa, a gente também, sei lá, tipo, não paga as contas, mas dá aquele apoio daqui e dali, entendeu? Pra engrenagem seguir rodando, entendeu? Porque às vezes, tipo, um pra trabalhar, o outro precisa de ajuda de outro. E eu também muitas vezes preciso de ajuda de todo mundo, por causa da banda e tudo mais, por causa do programa também, o pessoal tá sempre junto. E as atividades, né, traz na verdade essas várias atividades, porque a família não é pequena, né? Essas várias atividades, assim, traz essa interação, assim, bastante, como é que se diz, assim? Positiva, exatamente.
Débora, o que te motiva a sair de casa no futuro? É mais aquela questão assim, que eu já vi tanta coisa de decoração, sabe? Eu já tenho tudo planejado, assim, como é que eu quero, enfim. É mais pra ter um espaço com a minha cara mesmo. Questão de convivência, minha mãe é super tranquila, eu demorei muito pra começar a sair, enfim, de noite, essas coisas assim. Foi só esse ano mesmo, com 19 anos. Antes disso eu não saía. E a Débora que tem um site, não é, Débora? Que fala de cultura, fala de... Conta um pouquinho pro pessoal de casa conhecer o teu trabalho. Posso fazer meu merchan? Isso. Se vocês pesquisarem no Facebook, é Café Pelotense o nome. Ali tem cultura, informação, várias coisas legais. Vocês podem curtir lá a página. Café Pelotense. Isso, Café Pelotense. Então, e é uma coisa que, por exemplo, é um projeto que foi super louco, assim, eu tava no ensino médio ainda, e a minha mãe sempre apoiou. Então, eu, enfim, é a pessoa que mais me apoia os meus projetos, minhas loucuras. Então, eu acho que tanto por isso que quando eu sair, mesmo querendo ter tudo do meu jeito, eu quero que venha junto. Roberta, dá uma dica então para encerrar o programa, para quem vai sair de casa, o que ele deve considerar, enfim, o que espera esse jovem que vai se aventurar e o que ele pode encontrar de fato para ser muito mais feliz nessa empreitada, né? Que é uma empreitada, é um desafio muito grande. Claro que é empreitada. Se planeje, assim, que não seja uma coisa de uma hora para outra, que não seja no impulso, se planeje, mas não fique com medo, não fique com muito medo, porque se a coisa foi feita de uma maneira boa, madura, acaba dando certo, É isso aí, então. Agradeço muito a presença de todos. Pessoal que está em casa, o programa de hoje fica por aqui. Nos vemos semana que vem. Muito obrigada. Até mais. Fala sério aí! Fala sério! Fala sério! Ai, fala sério!